Oi, pessoal, estamos aqui para mais um podcast, né? O Podmax. E eu tenho a imensa satisfação e o prazer de estar com a querida Amanda. Amanda foi minha paciente, mas há muito tempo que virou amiga, né? E a Amanda, eu conheci ela como só Amanda de Jean, mas agora tem o Hoffman junto. A gente foi, com o tempo foi adicionando. Foi adicionando, foi melhorando, foi melhorando. Vai. E a Amanda, é uma empresária hoje em dia, né? Ela já tinha... Você já era empresária antes, não era do BBB? Já. Você já tinha outras Já tinha empresas? empresas antes, mas aí o BBB depois aí deslanchou, né? É. E agora você está com a empresa que é New Eyes, né? A New Eyes. Que é focada no tratamento da De pálpebra, de olheira olheira. e skincare. Skincare também. Ampliou, né? Porque não era, né? Não era. Esse ano a gente ampliou e esse ano ainda vai crescer muito mais. Aguardem. Amém. Bom, mas ó, o objetivo principal de hoje, o tema é Atrás dos Holofotes. Porque eu acompanhei de perto a Amanda, né? Eu tenho o maior carinho, assim, pelo tratamento dela, porque eu vi as mudanças que tiveram e eu tenho observado nos pacientes, quando eles submetem a um procedimento cirúrgico, que muda a face deles, né? E quando muda, eu vejo que tem uma mudança comportamental que traz uma série de benefícios. E aí eu vejo, puxa, eu não fiz nada além de colocar o que ele já tinha, todo o potencial que ele tinha lá amarrado dentro para fora. Né? E eu queria que ela falasse, né? Primeiro, de tudo que você sentiu, o que te deu de segurança para deslanchar aí na parte profissional e o que também mudou, né? O aspecto do BBB. Porque eu vejo que, assim, chega um momento que às vezes é legal que você fica famosa, né? Todo mundo te conhece. Então, conta um pouquinho para a gente o que a cirurgia influenciou nesse processo e na sua vida pessoal. O que mudou antes e depois do BBB? A gente operou em 2010, né? Então, em 2010 não existia praticamente internet. É verdade. Não era uma coisa tão fácil como a gente é e pesquisa. Então, eu me olhava no espelho e falava, tem alguma coisa errada. Só que eu falava para as pessoas em volta, todo mundo, ai, tá perfeita, tá ótimo. Eu falava, não. Parece que tem mais dente na minha boca do que cabe. E eu olhava e falava, não, tem uma coisa estranha aqui. E aí, enfim, eu sempre tive um dentinho aqui que entorta, você sabe que é minha grande luta. Eu sei. E aí eu fui... Antes de ir atrás desse dente, eu roncava muito, eu dormia muito mal. E aí eu fui no otorrino. Eu falei, bom, eu fui reclamar, o que eu posso fazer, né? Se eu posso melhorar minha respiração, porque eu dormia muito ruim. Consequentemente, o meu dia era muito ruim. Eu ficava sempre cansada. E aí achavam também que as minhas olheiras era por conta de não dormir, pelo cansaço, era uma bola de neve. E eu fui nesse otorrino e eu lembro perfeitamente, ele me olhou, ele falou, vira de perfil. Aí eu virei, e ele falou assim, acho que você tem que operar. E eu achei que era o nariz, porque eu não vou entendo o que ele está falando. É. E ele falou, não. Ele falou, você tem o seu maxilar um pouco para trás. Então, quando você dorme e a tua língua relaxa, tampa aqui o via espaço aérea que você tem para respirar. Por isso que você ronca. Mas não tem como afirmar nada, vamos fazer uma polissonografia. E na poli eu descobri que eu tinha apneia também. Então, chegou uma enfermeira a entrar no quarto para me acordar, porque eu estava assim, ai, gente, vamos que vamos embora, né? E ela foi me acordar. Ele falou, não, você tem que operar. Então, o que para mim era estético, a princípio, eu deixei o estético para o lado, porque eu fiquei super preocupada. Eu falei, gente, isso é super perigoso, né? Então, foi a corrida do quem vai me operar, como que é feito. E aí falaram, nossa, você tem que ir atrás de um bucomaxilo, e lá vai a Amanda atrás do bucomaxilo, olhei o convênio lá, fui em um. Cheguei lá, eu descobri que ele era um cirurgião plástico. Porque assim, o meu é genético. Eu tive parentes que também fizeram cirurgia, só que ficaram com a boca torta. Então, conforme falava, parecia que sambava o maxilar. Eu falava, Deus, o que aconteceu aí? E eu falei, eu não quero. E aí foi feito com... Não que o cirurgião plástico não é bom, mas Sim. para este caso, acredito eu que não. E aí eu falei, não vou arriscar, porque ele falou, não, você primeiro tem que ir em tal lugar, eles iam ficar me jogando em vários profissionais para depois operar. E eu larguei de mão, falei, deixa quieto, vou ficar assim, tá ótimo. E aí fui, voltando agora pro dentinho torto, falei, quer saber, eu vou só arrumar esse dentinho, que tá me incomodando, e vida que segue. E aí eu conheci a doutora Naila, sua parceira também. Ela é uma querida. E muito querida. E aí eu comentei, levei a documentação, contei tudo. Ela falou, peraí que eu conheço alguém que é ideal para este caso. Aí eu falei, não, deixa quieto, não quero mais mexer nisso. E aí foi quando ela me apresentou você. E
quando eu lembro a primeira consulta, nossa, nem um dos primeiros consultórios seus, né, aqui em São Paulo, acho. Foi na quadra de trás, foi bem aqui nas quadras de trás. E aí eu lembro que eu cheguei toda ali perdida, 2010, tô com 35. Quantos anos eu tinha, amor? Menos 18? Não, 20. Não, eu tinha 12. Nós tínhamos uns 20 anos, acho. E aí eu peguei, você falou, não, tem que fazer isso aqui, vamos. Aí eu senti muita confiança, porque o que eu fui anterior, eu sentia que ele estava perdido. Eu falei, como é que eu vou botar o meu rosto, algo que está atrapalhando a minha respiração? E aí, acho que você não precisou nem falar muito, eu senti muita confiança. Eu falei, nossa, eu quero para ontem. Aí foi a corrida, né? Porque eu já te contei isso, né? O convênio mandou em 3 médicos. Que eles não queriam liberar. E aí até hoje em dia, sim? Faz. Porque, assim, na verdade, isso é importante, né? Os pacientes saberem, eles têm, independente do convênio, eles têm a liberdade de escolher o profissional que eles querem tratar. Quer seja o convênio por reembolso ou não. O que vai mudar se você optar por um profissional que não faz parte da rede credenciada, às vezes você vai ter que negociar os honorários dele. Mas, inclusive, um convênio que tem reembolso, o reembolso pode cobrir os honorários. Que foi o meu caso, mas, porque eu queria você, não queria mais ninguém. E aí, eu lembro que eu tive que passar por mais 3 médicos, mais dentistas, e quando eu chegava e sentava, eu não ficava 1 minuto na sala, porque ele olhava e falava assim, doutor Alessandro que pediu, eles nem liam. Ele falava, pode fazer, se ele falou, tem que fazer. E eu falava, legal. Nossa, que vibe! E aí eu sentia mais confiança. Então, hoje, de todas as cirurgias que eu fiz, tanto esteticamente quanto funcional, essa foi a melhor da minha vida. Porque, assim, todo mundo fala sobre o pós. Eu lembro que eu fiquei muito inchada, mas só, eu não tive uma dor. E a fisioterapia, assim, realmente foi mais puxado, porque eu tinha medo de não ter abertura total. Por isso que eu fazia a academia da boca mesmo, né? As técnicas são outras hoje em dia, né? Você falou. A gente tem cirurgias minimamente invasivas hoje. Então, dá para, assim, fazer com um mínimo de descolamento. A gente está falando de 10 anos atrás, né? 12 já, 12 anos atrás. Totalmente diferente. Eu lembro que eu fiquei... depois de 6 meses, que era o casamento da minha irmã, eu ainda estava um pouquinho inchada. Mas você via mais a bochechinha inchada. Mas, para mim, eu falo que foi a melhor cirurgia da minha vida. Porque eu resolvi 2 coisas. Tanto a parte funcional. Então, nesse período que você foi conversando com a Naila, posiciona aqui. Eu lembro que vocês conversavam muito, aqueles moldes, fazer um monte de molde, tira a chapa de novo e faz aquilo. Gira, eu só lembro que era gira, põe, avança, não sei o quê. Olá, tô empolgada, vamos fazer isso. Porque o que você queria? Eu lembro, engraçado, faz 12 anos, mas eu lembro perfeitamente. Você fala para Naila, eu quero diminuir o tempo dela de uso de aparelho depois da cirurgia. Então, a gente vai deixar... Então, quando você posicionou, eu não fiquei nem 6 meses, fiquei menos. E eu já retirei, então, porque estava muito perfeito. Muito encaixado. Encaixado. Você falou uns pontos importantes aí, né? Primeiro, da polissonografia. É que tem muita gente que não sabe, é um exame do sono. Isso, você fica toda monitorada. Para poder monitorar a qualidade do seu sono. E tem muita gente que tem problema de apneia e não sabe. Tem um dado interessante, cerca de 4% da população mundial tem apneia. Caramba. O que a apneia pode causar na pessoa, por exemplo? A morte, né? Uma das morte coisas, também? Uma das você coisas, para de respirar, se o seu cérebro não fala, garota, acorda, tu vai embora. Tem casos. Uma das coisas mas assim, a apneia severa, né, que o paciente tem um índice acima de 30, distúrbios respiratórios, né, que aí pode ser ronco ou ronquiapneia. A apneia é quando você para de respirar por mais de 10 segundos, né, e tem a hipopneia, que você diminui o fluxo respiratório, que é quando você ronca. Né? Seu maridão tá batendo. Se a maridão acordou muito roxo, vai ver. Tem apneia, vai lá ver que tá com uma apneia. Nem todo roncador tem apneia. Tá. Mas legal. nem todo. Né? Entendi. Mas Às vezes é só cachaça mesmo. Às vezes é só cachaça. Ou tá barrigudo que nem eu, né? Mas é um ponto importante. O outro que ela colocou é a formação. Olha, eu acho que assim, o profissional tem que ter uma formação extensiva nesse tipo de cirurgia. Eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu não vou fazer uma cirurgia plástica com você, por exemplo, entendeu? Eu vou no cirurgião plástico. Sim. E eu vou fazer com o bucomaxilo. Assim, tem colegas, né, que inclusive são plásticos, que operam bem também. Mas assim, tem que ter uma formação muito boa, um conhecimento muito bom de oclusão para discutir com o ortodontista, né? Então, é um ponto à parte ali. Agora,
É uma coisa engraçada. Eu não sei se eu já falei para você, Amanda, mas isso me marcou muito, né? Não sei se você vai lembrar. Eu lembro que a gente tinha feito a cirurgia e, nossa, ela ficou assim super motivada. E aí no último dia, eu não sei se você sabe disso, mas no Acho último... que, não, eu chorei. Foi isso mesmo. Ah, é mesmo, cara? Foi. Porque foi o seguinte, eu fiquei brincando com ela. Porque no pré-operatório, eu ficava falando para ela o seguinte, Amanda, o que significa essa tatuagem que você tem aqui? Aí ela falou para mim assim, eu não vou falar. Na cirurgia eu falo. Eu falei, mas quando você tiver sedada, eu vou perguntar, você vai contar tudo para mim. Aí... Tudo da verdade. Aí, beleza. Aí foi lá, fez a cirurgia, né? Ela foi sedada, tudo, né? Normal, mas eu não perguntei nada, até porque não dava. Ela sedou, acabou. Quando ela foi no consultório, eu falei, já sei de tudo, você me contou tudo. Ela contei nada, e ficou naquela brincadeira. Aí tudo bem. Quando foi no último dia, que eu ia dar alta para ela, né? Eu lembro que eu peguei ela e falei, puxa, Amanda, então... Nos vemos aí daqui a um ano, sei lá, só acompanhamento. Aí ela estava sentada no consultório, ela pegou na minha mão assim, e aí começou a escorrer lágrima. Até hoje eu me arrepio assim. E aí ela falou, Alessandro, você não tem ideia do benefício que você fez para minha vida. Aí eu me emocionei um pouco na hora, mas segurei a onda, tudo. Mas assim, durão, é importante. né? Mas não, é legal, sabe, essas eu falo para todo mundo, situações. é melhor. Quando alguém fala assim, eu tenho medo. E eu lembro que depois você até dava o meu número para algumas pacientes que tinham dúvida. Será? E eu falava, faz, porque eu queria falar isso. Porque a qualidade de vida que eu tive. E aí eu não falo, esteticamente, óbvio, mudou muito. Gente, meu queixinho de milhões aqui. Mudou, assim. Nossa, me vi maravilhosa, esteticamente. Mas funcionalmente falando, mudou a minha vida. Total. Então, quem tem medo de pós, eu falo, gente, quem passou em 2010 uma cirurgia que hoje faz tranquilamente. Sim, mas o que você... Eu queria fazer uma pergunta. Tipo assim, a Amanda descobriu porque ela... A família, que essa história que ela contou, mas ela foi muito em função de um dentezinho esteticamente. A princípio foi do ronco. Ronco? Foi. Como é que as pessoas buscam isso? Pois é, ótima pergunta, porque eu dou aula em uma amiga minha, né? Ela era uma ortodontista lá em Portugal e ela me convidou para dar aula lá em Portugal também, nessa parte de cirurgia ortognática com ortodontia. Por incrível que pareça, aproximadamente, isso não é uma estatística minha, está na literatura, 30% dos casos de ortodontia, de tratamento convencional, tem indicação de cirurgia. Caramba. Ou de cada 10, 3 tem. E aí a pergunta é... Bastante? É muita gente. É muita gente. A pergunta é, se a gente não está tendo esse índice num tratamento ortodôntico numa clínica diária, algo está acontecendo. Ou porque os casos não estão sendo corretamente diagnosticados. Ou eles estão sendo muito compensados. Mas eu tive essa compensação. Depois o tempo cobra. Em algumas situações cobra. Em outras, compensa. Então, o que eu falo assim às vezes? Poxa, eu pego um caso, Legal. Vamos supor, o caso da Amanda. Eu pegaria ela e aí eu falo, bom, gente, o caso dela, quem trataria conservadoramente? Um monte de gente levanta a mão. Aí, beleza. Tudo bem. E a face? Não dá para arrumar. Mas e se o paciente não tiver essa queixa? Tá, mas você não pode decidir por ele. Você tem que ver o que motiva ele para aquilo. E tentar contextualizar para ele ter noção do que é essa mudança. Porque muitas vezes ele não tem uma noção do que é essa mudança. A maioria. Eu vejo as melhorias ali na eu conversa, vejo, né? na postagem que eu fiz, que muita gente... eu lembro que uma marcava a outra e falava, olha, amiga, você é assim. Aí ela falava, nossa, meu perfil é igual ao seu... Sem ter noção que isso poderia ser o clássico. A outra falava, o meu é diferente, o meu é o contrário, o meu é queixão. Então, assim, não tem ideia. Mas eu, com 14, 12 anos, eu não lembro, foi feita uma compensação para mim. Porque eu usei um aparelho que tentavam avançar o meu... para ver se crescia, porque eu estava numa fase de desenvolvimento ainda. Eu estava menstruando. O momento, ela está falando 14 anos, mas qual Então, é o porque momento? ainda não tinha menstruado. Então, o que a dentista falou? Vamos ver se consegue, com a menstruação dela, enfim, desenvolver essa parte. Então, vamos compensar. Eu lembro que os dentes de baixo, ele inclinou um pouco. Ela inclinou para ver se... Quem me olhasse não tinha aquela impressão que eu falava que parecia que eu tinha mais dente na boca que cabia. Entendi. E aí falou, se não avançar, se não... É que só caso cirúrgico. Aí ela falou, ela lembra que ela falou, depois dos 21 ela pode operar. E aí foi isso que aconteceu. Mas acho que muita gente esquece, larga, né? Não volta para...
Mas tem 2 pontos aí importantes, né? O primeiro é que, às vezes, uma decisão dessas é pôr uma pedra final na outra. Então, às vezes, se você compensa, às vezes você não pode voltar mais atrás. Porque envolve muita movimentação, envolve extração de dente. Sim. Então, é uma decisão que tem que ser feita de uma forma muito madura, baseada principalmente na estabilidade, porque não adianta nada você compensar um caso que vai ficar instável depois, né? Fica aquela pessoa que tira e coloca, tira e coloca, tira e coloca a cirurgia parede. é definitiva. Graças a Deus. Teoricamente, sim. Teoricamente. Porque eu vou colocar o osso na base óssea, no melhor relacionamento que ele tiver, né? Agora, se ele tiver uma instabilidade na articulação, né? Ou se tiver movimentação dentária, aí precisar de uma- pode ter algum retoque. Mas, normalmente, é para one shot, né? É um tratamento único. Aí você perguntou, poxa, quando? Qual que é o momento mais ideal? É quando termina o crescimento. Mas isso também é um pouco negociado. Você imagina uma paciente que tem uma discrepância enorme, ela está na pior fase, né? Na época da Ai, adolescência. Mas gente, eu sofria nessa época. Porque eu me olhava e parecia a tartaruga ninja. E é verdade, amor. E aí eu ficava assim. E é Era bem nada, naquela nossa, patinha era fase. bem bonitinha. E é naquela fase que, cara, a tua autoestima está sendo construída. É a fase da escola, da 5ª série. Que, cara. Não tem, você passa por bullying atrás de bullying. Então, e com essa idade, você não tem uma voz para falar, eu quero fazer. Tem 12, 14 anos, são seus pais. Até Seus porque pais você vão nem sabe, basear. às vezes, né? Não, seu pai vai se basear no que o profissional está falando. Então, tanto que depois eu me incomodei. Eu fui atrás de um dentista. Eu não falei, pai, mãe, eu fui atrás. Porque era algo que me incomodava. E se eu falava para meus pais falavam, é linda. Está linda. Perfeita. Então... Mas, Matheus, já aconteceu. Normalmente, a regra que eu sigo é mulher por volta dos 16 anos, aí ok, porque já passou a menarca, já entrou na descendência da curva de crescimento, e no homem por volta dos 17, 18. Mas tem homem que quer até os 21, né? Agora, imagina só que eu tenho um paciente que sofre bullying, tem uma vida miserável, e aí sendo motivo de chacota, às vezes, na escola, e ele está com 15, e até 16 por saúde anos. também. Imagina, Sim. uma criança que está ali no auge já tem que desenvolver, não dorme, passa mal, tem apneia. E às vezes eu falo, olha, a gente pode esperar mais um ano ou de repente a gente pode antecipar um pouquinho, mesmo sabendo de uma possível recidiva. E aí é um acordo entre os pais e o cirurgião para fazer em cada caso essa opção, né? Mas na média é isso, né? Mulher 16, homem 17, eu só 18. sei que depois da minha cirurgia eu fiquei nojenta. eu falo assim, meu narizinho, porque todo mundo pergunta, você mexeu no nariz? Não. Né? Na verdade, cirurgia... você não, eu que mexi. Não. Sim, mas assim, não é que eu não fiz uma rinoplastia, nada. É que conforme você posicionou, ele deu uma arrebitada, graças a Deus. A gente brinca que fala que é uma... como é que faz? Até esqueço o nome. Ortognática? Não, é uma harmonização facial definitiva. E aí porque depois eu era assim, né? Eu andava de nariz empinado, orgulho do meu queixinho. E aí, nessa fase de adolescência, eu sempre falava, gente, se um dia eu arrumar briga, pelo amor de Deus, não deixem bater no meu queixo, aqui para baixo. Podem me chutar, mas não deixem. Porque, assim, eu batalhei muito por esse queixo. Então, na época de escola, encrenqueira, eu falava, não, gente, daqui para baixo. Se alguém quiser um dia me bater de forma alguma, porque deu trabalho. Eu batalhei muito por isso aqui. Mas me conta aí, Amanda, como é que foi a questão do BBB? Você acha que o fato de você ter ficado com uma autoestima mais elevada, o que isso te proporcionou e o que o BBB, depois que você saiu, impactou na sua vida pessoal? Né? Total. Eu não sei se eu não tivesse feito, como ia estar minha autoestima, se eu teria vontade de entrar num programa que eu ia ser vista por milhões de pessoas. Lá na medição, em 2015, a gente tinha em média de 40 milhões. Hoje a gente tem mais de 80 milhões, 100 milhões. Você foi vice, né? Eu fui vice. Então, lá teve uma história engraçada, porque todo mundo falava... E não tinha muito ainda isso da lente de contato em 2015. E não tinha tão pouco a... Harmonização. Não tinha. Não tinha. Então, assim, você não tinha opção. Eu, de qualquer forma, eu nunca optaria, no meu caso, para uma harmonização.
porque eu ia continuar com aqueles problemas. Sim. Eu ia continuar com a apneia, eu ia continuar com tudo errado, porque não ia me Não ia melhorar. resolver. Mas esse é o grande problema, viu? Às vezes Eu as acho pessoas assim, quem querem o caminho acha mais que- rápido. Então, É. mas Isso aí, beleza, se não todo te mundo é assim, incomoda, porque assim, cara, hoje eu tenho uma mordida perfeita, tenho tudo perfeito. Agora, se eu quisesse só esteticamente, enfim, beleza, vai lá, põe um queixinho mentinho, põe... Só que você vai ficar fazendo isso pro resto da vida, porque né, o ácido vai indo embora. E aí eu lembro que eu falava assim, não tenho lente. E aí falava, mentira, eu falei, eu não tenho lente. Aí tava no começo da bichectomia, eu falava, não tenho, Deus me livre arrancar um negócio, eu falava assim, eu tinha agonia. Falei, não tenho. E aí a Tamires Peloso, que é dentista, e hoje uma das minhas melhores amigas, ela falou, tá, vamos resolver isso, gente. Aí ela me pôs deitada na cama, abriu minha boca, ela olhava, aí ela falou assim, realmente, gente, ela não tem lente, ela não tem bichectomia, dá pra ver só o corte da ortognática, e aqui ela palpou, né? E todo Ela mundo falou, olhando lá. Ah, eu falei, gente, mas para te ver, precisou um profissional, porque não acreditava em mim de tão a perfeição que tava o negócio, né? Porque eu falo, não, e quando eu emagreço, fica mais marcado. Porque o que eu tento explicar, gente? Já é o formato, isso é uma característica que nasceu comigo. Quando tava ali o queixinho para trás, parecia que eu tinha mais bochecha. A hora que posicionou, voltou onde deveria Reposicionou. ser, né? Porque se eu pego fotos minhas criança, você vê perfeitinho. Só que aí estagnou, parou de crescer. Eu continuei crescendo. E aqui não. E é engraçado você ver. E meu pai era assim, meu pai que tinha a classe. Aí depois a gente vê, né? Se dá pra colocar na edição a foto dela, antiga. Gente, né? humilhação. Mas bota assim, tem o antes, o durante e o depois, que a gente fez ano passado, eu acho. Mas é assim, humilhação. Você vê o glow up que a garota teve. Mas o que acontece? É legal mostrar, porque se mostrar aquela foto naquele momento, eu tenho certeza que muitos colegas falariam, não, vamos fazer uma bichectomia nela. Mas Deus me livre. Mas o que seria o teu rosto hoje, considerando, tendo feito uma bichectomia antes? Eu acho que eu nem tenho Entendeu? Isso que as pessoas, às vezes, têm que ter uma noção, né? Da real indicação. Porque... Eu acho que com certeza deve existir. Não, porque você indicação. viu... Não, tem, mas é muito mais restrita do que se coloca. Aí você vê assim, teve um boom, lembra lá atrás, de bichectomia? Nossa. Todo mundo fazia. Por que agora tem... Nossa, era Por que febre. agora fala menos? E detalhe, eu recebia indicação direct de profissionais me ofertando uma bichectomia. Eu falava, mas eu não sou perfil. Eu não tenho dinheiro, pelo amor de Deus, vou tirar o quê aqui? Se eu emagreço, já é normal meu. Eu vou ficar, não, tem sim o que tirar. Lembra? Eu fiquei bravo com o cara. Eu falei, não, você é louco? Eu falei, não tem. Pra você ver. Agora, se eu não entendo um pouquinho, eu vou lá e faço. E aí? Então, eu estava até falando em aula, falei, olha, lá atrás, né, quando estava tendo esses... um monte de casos indiscriminado, falava para os colegas, você quer ser visionário? Você não tem que tirar, você tem que aprender a colocar, porque vai faltar lá na frente. Né? Já começa a fazer o curso de... Limpa enxertia. Repõe a sua bichectomia aqui, ó. Mas eu não entendo muito, mas é uma gordurinha essencial para o suportezinho aqui, né? E com o tempo, a galera vai ter que, quem tirou, talvez... É ter que ela repor fica mesmo, num né? plano um pouco mais profundo, né? E ela tem uma outra característica histológica, ela tem uma função que serve de coxim para os músculos deslizarem. Mas quando você retira uma porção que tem em excesso. Óbvio, a bola de bichar ela é grande, ela vai até para a região temporal, ela se distribui pela face. Você não vai tirar nunca tudo, né? Mas tem que ter parcimônia. Então tem que tirar Mas o que nos agora eu casos... pergunto, o que é uma paracimônia? Parcimônia. Vamos lá, gente, bota o tradutor aqui. Tem que ter cuidado, tem que ter Aí. cuidado. Tem que ter cuidado. Mas legal. Mas me fala depois que você saiu do IAB. Então, mas eu acho que como a minha autoestima ela deu uma levantada já ali atrás, eu acho que foi uma somatória de coisas para depois. O meu problema já no Big Brother já não era isso, porque como eu já entrei tudo bonitinha, aí era olheira, né? Porque eu, como 90% dos brasileiros, a gente tem uma mistura racial gigantesca. Sim, Né? Então, sim. o meu pai era armênio, aí meu pai só me deixou heranças. Da olheira. Olheira sem queixo, assim, só foi me trazendo as heranças, eu brinco, são as heranças de papai. Então, eu estava lá para 40 milhões de pessoas, tomava banho, me maquiava, para mim aquilo era normal, não era o fim do mundo.
Quando eu saí do programa, era matéria no Fantástico, era como se fosse uma aberração da natureza ter uma olheira. Aí eu falei, gente, mas é sério, vocês estão incomodados com a minha olheira? Porque vocês deviam estar incomodados com a fome do mundo, com o político roubando. Mas não, a minha olheira. E aí eu pensei, como uma legítima armênia, eu falei, mas tá. Vou fazer um business disso. O que eu posso fazer? Porque, assim, não sou só eu que tenho. E aí eu olhava para a jornalista me entrevistando e eu falava, meu amor, mas tu tem? Você já viu no espelho? Como é que você vem achincalhar, me detonar aqui se tu tem também? Né? Então, isso é uma coisa muito comum ter. E eu falei, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Porque aí, desde 2015 até hoje, né, a gente vê diariamente, e-mail, mensagem, WhatsApp, é tudo. Me ajuda, o que você fez? Aí eu falei, bom... E nesse inteirinho eu fui... Eu me juntei com a Casa Hope para ajudar as crianças com câncer, que o símbolo é um panda. Então, porque assim, virou a panda. E eu adorei isso. Eu peguei isso para mim. Falei, uma panda é meu símbolo, então o que eu posso fazer ao meu favor? Então, a gente começou a trabalhar. E aí, eu testei vários tratamentos e nada. E melhorava, mas quando você para de tratar a olheira, volta. Então, eu não sei se na sua área é algo que existe que tem que estar sempre tratando. Porque eu falo, a pigmentação é excesso de hemosiderina, o corpo que fica produzindo. Não existe você tomar uma pílula e falar, opa, ainda não, tá? Eu falo que o dia que os chineses que amam, os japoneses que cuidam de pele, se preocupar com a olheira porque eles não têm, aí a gente vai ter algo que corta ali o mal pela raiz. Mas, por enquanto, não tem. E aí a gente foi, principalmente final de 2019, eu falei, chega, eu quero fazer o meu, eu quero fazer do meu jeito. Porque as empresas me queriam como garota propaganda. E aí eu testava o produto e não era bom. Ou ressecava a pele, ou dava alergia. Eu falava, e eu tentava falar, vamos fazer um... não compensa, é muito caro, já tem um lote pronto, tem que ser... E eu falei, então não quero. E aí eu conversei com ele, eu falei, quero fazer o meu. Eu quero fazer do meu jeito. Vamos ver quem topa, que empresa que topa, falar, olha... do jeito que você quiser. E aí a gente tem ativos maravilhosos da Espanha, do Japão, a gente montou um time, porque eu falei, eu sei, eu passei por isso, eu passei por tanto tratamento que machucou minha pele, e machucou eu como mulher, porque a gente fala, a impressão é a primeira que fica, e tinha isso, eu chegava nos lugares e, não dormiu, tá cansada, não sei o quê, e as piadinhas. E eu falei, como eu sei tudo que eu já passei, e essas pessoas também, eu não quero que seja mais um produto. E hoje é o nosso carro-chefe maravilhoso, né? E acho que foi uma coisa que puxou a outra. Bem lá atrás, antes era o queixo, e a gente está sempre ali em busca... De melhorar, né? Você sabe que... Mas o melhorar não... mais se maltratando. Você sabe que essa parte, né, que... Primeiro que parece que popularizou de uma forma a harmonização orofacial, que tem um monte de dentista que nem sabe onde está o dente no corpo e quer fazer harmonização. O dente no corpo. Então, tem que saber, a parte fundamental... infelizmente, a gente vê muita intercorrência aí por aí. Não, porque quando você vê pelo nome, harmonização orofacial. Então, a própria reestruturação de uma oclusão, de uma mordida, como no seu caso, ou então você restabelecer a mordida do paciente com lente de contato ou com prótese, já muda a face dele. Já muda o posicionamento de lábio. A é lente. É lente. Já muda tudo. Eu acho interessante essa conversa, assim, porque... Eu acho que o processo da gente vem evoluindo com aquela autoaceitação. E aí a gente vem trabalhando a autoestima todo dia. Por exemplo, a Amanda, quando era com 14 anos, ela não via a olheira dela como um problema. Mas ela encontrava, ela via que o queixinho dela era um problema. Então, naquela época, ela buscou resolver aquilo. E aí, com o tempo, acho que as pessoas vão vendo e percebendo aquilo que gostaria de ter aquele estímulo de autoestima momentâneo. É engraçado, sabe? porque o meu queixo nunca incomodou ninguém. Já minha olheira incomodou o Brasil inteiro. Mas você e sabe... o orofacial, acho que ele é uma saída fácil, né? Pra trazer uma busca de autoestima rápida, né? Mas você sabe de uma coisa? Você falou um ponto importante. O teu queixo nunca te incomodou e nunca incomodou... O meu queixo nunca incomodou os outros. Mas me incomodava. Mas sabe por quê? Porque ele é socialmente aceito. O classe 2... Ele é socialmente aceito. O classe 2 é o meu, é para trás. Para trás. Tá. Né? E o classe 3 é aquele assim, é o prognata, né? É o padrão 3 ou padrão 2. Lembra que ele tinha até uma marca de enxaguante bucal que tinha um cara com queixão?
Lembra? É o mandíbula do He-Man, né? Eu queria, Sim, assim, só quem tem meia idade vai lembrar disso aí. Então, o que acontece? O padrão 2 ele é socialmente aceito. Por quê? Porque você acaba tendo um queixinho para trás. Para a mulher, isso também não é tão ruim, né? Agora, pega um padrão 3 para a mulher, masculiniza a face. Ela já está aqui pronta para saber o que ela tem que fazer. Porque aquilo incomoda demais, porque deixa a face masculinizada. Por outro lado, os problemas funcionais, às vezes, são muito maiores no padrão 2, que é a apneia, que é um problema na articulação, na TM. Tem vários outros problemas funcionais. Então, por isso que ela falou assim, uma coisa bem interessante, ó, nunca incomodou os outros, porque é socialmente aceito. E a olheira E já elas- incomodava, que era assim um absurdo. Agora, olha outro ponto, né? A olheira. Você fala, a olheira nunca incomodou ela antes. É porque até é engraçado, uma vez eu fui falar processo natural do envelhecimento, ele nunca fala isso para uma mulher. Você Gente, eu falo, hoje no meu rosto eu só faço botox. Aí eu sei que todo mundo, faz um pouquinho na boca para eu falo, não quero, não gosto. Tá bom assim, eu gosto assim, eu gosto de ter algo mais pro natural. Mas talvez chegue daqui a 5 anos que eu falo, não, agora tô aqui com esse, como é que chama? Códigos de barra, né? Os meus códigos, eu quero. Então, eu acho que cada um sabe onde. O que dói. Mas você sabe assim, olha, que nem fato específico da olheira, né? A gente tem alguns procedimentos que auxiliam, porque a Amanda, ela atua numa vertente, que é a cosmética, cosmetologia, né? Que são os produtos que auxiliam na epiderme, que é a camada mais superficial. Não. O E vai nosso um pouquinho produto pra tem derme. nanotecnologia. Que vai pra derme. Micropartículas que ele entra, ele trata de dentro para fora. Tá bom? Não, tudo bem. Eu não fiz pouca coisa, não. Não é só, é um tratamento avançado. Não, sim. Entendeu? Não é só Mas tem algo, ali. o doutor fala que tem coisas mais profundas ainda É que a que, derme. é que perde volume. Às vezes, essa região que é pigmentada, ela se pigmenta, não é que ela é pigmentada, mas ela tem um sombreamento por perda de volume natural. Isso também vai muito da estrutura perda de óssea, volume, né? E vai muito da estrutura óssea, É porque isso aí. eu nunca fui caso, nunca fui perfil para preenchimento. E aí o que fizeram em mim antes de entrar no programa foi o preenchimento. E óbvio, Você fez preenchimento antes de entrar? meu Deus do céu, essa tem uma coisa que assim, nem por 100 milhões de euros eu faria na minha vida de novo, é isso. Porque o que aconteceu? Eu não era perfil, porque não tinha nada a fundo. Era pigmentação. Sim. Aí, fui fazer a primeira vez da vida que eu fui fazer Botox, porque eu não sabia se eu ia entrar no programa. Eu falei, sei lá, né? Vou aqui, mal tinha rua, já nada, vou fazer. Aí a abençoada da médica falou assim, não, tem um negócio aqui, ó. Porque em 2012, eu fiz uma blefaroplastia. De tanto que eu prejudiquei a minha pele. Eu queimei com ácido, queimaram com laser, fizeram a carbox, não drenaram a máquina, ficou inchado o meu olho. Então, assim, eu vim tentando desesperadamente tratar e prejudiquei. Então, eu fiquei com uma flacidez. E fiz a blefaro 3 anos antes de entrar no programa. E aí eu já falei, basta, deu. Lá, com 25 anos, eu falei, acabou, chega. É algo meu, é uma característica minha. Eu vou passar maquiagem, tchau. Não vou mais Sim. me machucar com isso. E aí, essa médica falou assim, olha, tem um negocinho aqui maravilhoso, que eu paguei, de pior é isso. Aí eu falei, não precisa. Tá? Ela falou, não, mas é para olheira, não sei o quê. Tá bom, fiz. Aí ficou inchado. Por quê? Usou um produto que era grosso para bigode chinês e para boca, então ele era extremamente grosso. Injetou superficial, Sim, ou foi seja, uma bolsa. Aí o Brasil me conheceu com umas bolsas desse tamanho e evidenciou mais o quê? A pigmentação, porque craquelou tudo. Porque o ácido hialurônico, me corrija se eu estiver errada, também numa dose errada, ele não traz o benefício tanto de hidratar, ele prejudica um pouco, né? Então, assim, eu paguei o Brasil me achincalhar toda. Então, para ver como não é todo mundo que é perfil. O meu é a pigmentação. Eu venho de uma raça, uma genética que tem a pigmentação em excesso. Meu pai sempre teve. Então, é aprender a trabalhar e nunca mais, gente. Eu só não sei se eu ficar com mais idade, talvez eu tiver perfil para isso, mas gente, socorro. Eu acho assim, né? Tem que ter diagnóstico, né? Então, faz o diagnóstico e tudo é uma somatória.
Então, você pode tratar, em alguns casos, com preenchimento. Sim, tem casos que eu acho que é super indicado. Outros casos, a cosmetologia, em todos os casos, ela se encaixa, porque ela vai ser um tratamento coadjuvante ou até às vezes o principal. E laser, né? Às vezes pode ter uma aplicação de laser ali que vai poder melhorar aquela camada superficial. Mas tem que ter diagnóstico, né? Aí não tem jeito. É o principal, né? É o diagnóstico. Não adianta, gente, você querer tratar uma coisa. E assim, e por conta de eu estar hoje na frente de uma rede social grande e influenciar as pessoas, e que eu gosto de ser o mais honesta possível. Eu falo, gente, é um tratamento diário, é um tratamento, não é algo que você vai fazer um dia e acabou. Mas, então, Amanda, olha só, eu tenho uma paciente que até a gente não conseguiu estar junto aqui, né, que é a Renata, e eu lembro de uma situação bem característica, que ela chegou para mim também, foi bem parecido com a Amanda. Chegou no dia que eu fui me despedir, ela pegou, chorou, e ela falou, doutor, olha, eu não me relacionava bem com os meus amigos, eu tinha algumas amizades meio turbulentas, eu tinha problema em casa, eu não conseguia deslanchar no trabalho, e depois que eu fiz a cirurgia, parece que tudo se resolveu e, óbvio, não é a cirurgia, né? Era algo dentro dela que estava, às vezes, impedindo dela estar desenvolvendo, né? E nada mais é do que autoestima, né? A pessoa ter segurança, né? De poder falar em público, de se amar. E eu falo sempre que eu não faço milagre, eu só ponho para fora. Fez sim, tá aqui esse queijo, esse perfilzinho lindo. Eu só coloco a cerejinha do bolo, né? Eu ponho para fora o que o paciente já tem. Tá lá dentro escondido. Tanto é que tem paciente que falou, doutor, eu quero ficar que nem o Brad Pitt. Eu falo, eu vou te deixar harmônico, simétrico. Né? Já tá valendo Já tá isso? valendo, é. Mas eu queria saber de você, né? Se você, assim, essa autoestima, essa mudança que você teve da parte funcional é visível, né? Isso a gente pode ver até nos exames. Bom pra Mas a parte ele, psicológica, né? Que casou comigo, já não roncava. Pra mim, quando eu falo... É muito clichê falar que mudou tudo, mas mudou tudo, porque você vê como uma divisão. Era Amanda antes da cirurgia e Amanda depois. Parecem pessoas distintas, com vivências distintas. E não tem, para mim, não tem nada que acho que assim, eu me arrependeria, o que eu não faria se tivesse falado, agora tem que fazer de novo. Eu faria de novo. Porque só o fato de eu ter noites melhores, dormir melhor e, consequentemente, ter mais pique, porque, pensa, você não dorme bem. Aí você já está se sentindo, está com a tua autoestima baixa. Aí você vai, alguém dá tirar sarro de você. Aquilo vai virando algo que, assim, não tem fim. Então, assim, aí eu já resolvi que eu estou dormindo bem. Aí você vai... E aí eu faço a cirurgia. Então, funcionalmente, para mim, perfeito. Esteticamente, eu não tinha ideia, né, do resultado estético. Porque eu sabia que eu ia parar de roncar, ia ter espaço para respirar. E era isso que eu sabia. Então, a primeira vez que eu me olhei no espelho, eu morri de rir, porque eu estava muito inchada. E eu falava, gente, eu estou parecendo professora aloprada. Eu ria no hospital, minha mãe ria comigo e eu não conseguia rir direito. E eu levei muito, muito na leveza isso. Eu fazia muita questão de fazer a fisioterapia. Eu falo para quem me pergunta, é muito importante. Hoje eu não sei como que se ainda é feito, sim. Mas era muito... E o que mais me perguntam também é da parestesia. Parestesia, aí a doida. Porque eu não tive. E aí perguntam, mas como que não teve? Que todo mundo tem. Eu falei, mas eu não tive. Porque o doutor Alessandro, já na semana, eu comecei a físio, eu acho que a gente fez laser 2 já, dias, né? A gente já fez o laser. E que o povo não dá nada para aquela luzinha, mas aquela luzinha não me deixou ter parestesia. Eu falo parestesia, porque tá parado, eu já falo parestesia. É que quem não sabe, né? Parestesia é quando o paciente não sente um pouco, né? Aí tem um nervo que passa na mandíbula, justamente no local que a gente faz a separação. E o laser, óbvio, junto com uma técnica cirúrgica que preserva as estruturas, né? É fundamental para a recuperação do paciente. Todo mundo pergunta, mas parou de sentir alguma coisa? Aí eu ficava assim, como assim parou de sentir? Eu falei, não, estou sentindo tudo. Porque alguns que eu conheço que fez, tem.
Tem, E quando eu falo que eu não tenho, e aí quando eu falo para a pessoa que ela vai fazer, eu falei, conversa com o seu médico, com o seu dentista, vê se ele faz. Acho muito importante, junto com a fisioterapia. Porque eu lembro o dia que a fisioterapeuta falou, olha, se você não fizer esses exercícios, você pode não conseguir mais abrir a boca e comer uma maçã. Eu entrei em desespero. Eu falei, não, vou fazer isso. E eu fazia todo dia eu estava lá fazendo exercício para ter abertura total, para voltar. Porque eu tinha... Quantos anos eu tinha lá? Eu não lembro, 15, 12, 18 anos, mordendo de uma forma, falando de uma forma. De repente, eu acordei, eu falava, parecia uma cobrinha, soprava para falar. Então, eu tive que reaprender. Mas você sabe que o laser ele é importante também em casos refratários. Então, tem um paciente que operou, já teve alguns aqui na clínica, operou tem 2, 3 anos. Ah, que legal. Às vezes com outro colega e está com parestesia ainda. Óbvio, não é o ideal, né? Mas mesmo assim, a gente, depois de bastante tempo, se fizer um protocolo adequado, tem algum tipo de resposta. Mas e ela só pode vai saber surgir fazendo. depois de muito tempo? Por exemplo, se ela não surgiu logo no pós, não aparece nunca mais. Não aparece mais, naquele momento, né? Mas você tinha falado uma coisa aqui que me chamou a atenção. Eu lembrei de um paciente que eu atendi lá nos Estados Unidos, né? Quando eu te operei, eu tinha acabado de voltar de uma pós-graduação que eu fiz. E aí, eu lembro perfeitamente que eu estava fotografando o paciente, né? E ela tinha mudado muito, era uma asiática. E aí eu ia fazer um trabalho sobre o aspecto psicológico da cirurgia ortognática, né? Saber o quanto isso beneficiou, saber as relações sociais que ele tinha, se mudou antes ou depois. E eu fui perguntar para ela. E ela chegou para mim e falou assim, olha, tá muito estranho para mim aceitar toda essa mudança. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tinha... Ela era classe 3, né? Que não é socialmente muito aceito. E ela falou, eu tinha um padrão 3 e eu era motivo de chacota na escola. Então, as pessoas eram bem más comigo, né? Bem más. Isso me machucava. E eu fiz a cirurgia e fiquei bonita e agora elas estão legais. O que mudou? Eu sou a mesma. Quer dizer que elas eram falsas comigo agora e antes elas eram verdadeiras? O que mudou? Né? Então, ela começou a ter um problema, porque eu não posso confiar, porque ela era má comigo quando eu era feia. Agora que eu sou bonita, ela é legal comigo. Ver o julgamento, né, das pessoas. Eles te julgam pela aparência, eles não querem nem saber se você é legal. Então, a pessoa que esteticamente é mais padrão, é mais bem aceita, ela pode ser, então, o que for. Porque, veja, ela vai ser aceita. Esse estereótipo é engraçado, porque o padrão 2 tem um estereótipo daquele bobão, né? Porque o queixo é pra trás. E aí, você vê, o Homer Simpson. Gostei. Né? O meu próprio aqui, eu falando, cara de boba, tontona, essa era a Amanda. Não, mas você vê até nos cartoons aí, é o Homer Simpson, né? É o padrão 2. E o 3 é aquele bravo, né? Que é o mandíbula. Já mais sisudo, né? Então, às vezes vem aqui mulher e fala, poxa, mas eu não sou brava. As pessoas acham que eu sou, mas eu não sou. Porque ela tem um padrão 3 e dá esse aspecto. E nesse paralelo, né, você, envolvendo isso, não sei se você sentiu isso, mas aquela paciente sentiu, mas também do BBB. Porque às vezes você entrou como um anonimato, aí você saiu famosa, e aí as amizades foram outras, e aí você sentiu foi ladeira isso. abaixo. Né, amor? Daqui pra frente, Daqui pra frente Só foi pra só. trás. Chegou assim, dia 7 de abril de 2015, dali pra frente foi ladeira abaixo. Eu tenho amigas de 20 anos, são minhas amigas até hoje, mas nesse inteirinho foi uma aparentaiada, gente. Hoje, assim, eu falo com ninguém da família do meu pai, porque era uma coisa assim absurda. Aí ficaram legais. Não, já sei lá, se é, enfim, não sei. Não sei se é legal, né? Nem sei o que fez. Não, né, eu me afastei, então eu tive uma dificuldade em... As pessoas se aproximavam, principalmente quando a gente sai, é muito grande o assédio, isso Sim. é normal, né? Então, acredito que essa sua paciente, hoje, ela é muito mais seletiva também. Sim, em ter, porque agora ela sabe que porque a ela passou posição dela, né? Ela passou as duas experiências. Exatamente. Né? Olha só, nessa linha, né, de a gente procurar a estética, às vezes as pessoas associam a toxina botulínica, o Botox, somente à parte estética. E na verdade não é, ele tem diversas, inclusive ele começou com fins funcionais. Ele foi para fins estéticos depois. Né? Ah, verdade. Se eu não me engano, era para quem tinha
hiperidrose, né? Que sua muito na mão. Ah, eu preciso desse. Não, mas eu Na lembro que axila. eu vi, era uma pessoa que ela teve, paralisou. E Sim. entravam com a toxina pra ela ir voltando os movimentos. Sim, aí você associa, né? Porque quando eu paraliso, eu tenho uma paralisação de uma hemifácie, a paralisia de Bell. Aí impacta diretamente na estética da Também. pessoa, né? Então você tenta paralisar pontos específicos do outro lado, para ponto 1, dar uma simetria melhor, né? E ponto 2, eu tentar forçar aquele lado a movimentar. E aí a gente tem como estimular isso através de aplicações seletivas da toxina. E eu observei muito, né? Agora, recentemente, por conta da pandemia, um aumento no pico do estresse dos pacientes. Então, puxa, imagina só, o cara ficava o dia inteiro no trabalho e aí agora ele está em casa e é mulher, filho, rotina é totalmente outra, perdeu o emprego. Ah, mas se fosse assim, as mulheres todas tinham que já tomar o botox, porque isso já é a vida normal da mulher, gelinho, né? com gelinho. A cada gole de café é 3 litros, né? Porque isso Minha já é a esposa vai vida pedir em casa, dá uma dose de botox, Pega velho. uma sacolinha e já leva. Já é a nossa vida aí, né? Então, mas é legal você falar isso, porque o Matheus, né, tava reclamando do apertamento, foi aí que você diagnosticou e tratou ele, né? Então, mas o Matheus é interessante, né? Porque quando eu avaliei ele tinha uma perda de substância, de dente. Então, teve diminuição do dente, teve desgaste. Aí eu vou ter que fazer, que eu te falei, eu tive que fazer o diagnóstico. É um desgaste por uma questão mecânica, desgaste, ou é químico? Porque às vezes é erosão. Às vezes o paciente pode ter refluxo. Né? E aí foi quando eu te pedi para você fazer lá, passar no gastro, avaliar se tinha algum refluxo, para a gente eliminar os fatores. E aí, quando foi mesmo o diagnóstico que era por desgaste, aí na verdade é importante, não é tratamento, né? É controle do problema. Mas olha que interessante, porque a quando toxina que não um trata. dentista... Eu nunca tinha visto um dentista pedir para ir num gastro fazer uma endoscopia. Nunca. Então, assim, você bateu o olho, você já falou, ó, vamos eliminar. Então, né, primeiro vamos ver isso, se ou não. E na gestão, assim, né, a gente fala muito sobre causa raiz. Na verdade, tu vai se perguntando, cara, por que está acontecendo isso? Mas por que está acontecendo isso? Tu acaba se perguntando várias vezes para realmente achar o problema e ia diagnosticar e eliminando. Mas o Botox me ajudou muito, assim. Eu acho que a principal dor realmente foi o desgaste ali. E em função da pandemia, estresse, ansiedade, tudo, eu também estava sentindo muita dor nas laterais. Muita dor. E eu não tinha noção que eu tinha bruxismo. Nunca tinha pensado em bruxismo. E para mim, esses desgastes do dente também era algo que estava, cara, tá desgastando, mas natural, sei lá, isso aí deve estar acontecendo. E aí, a primeira vez que a gente aplicou Botox aqui, cara, foi assim, 2, 3 dias depois eu já conseguia perceber, quando acordava, quando a gente acorda com bruxismo, tu acorda dolorido. Tu A cabeça também, né? Mastigar, abrir a boca. Cara, e impressionante. E eu falei pra Amanda, eu falei assim... E dessa última vez, mais ainda. Parece que cada vez é a segunda vez que a gente aplica. Então, da primeira para a segunda, eu percebi que a segunda vez já melhorou ainda mais. Sim. Não sei se é um tratamento, Porque enfim. Vai diminuindo a potência do músculo, né? O bruxismo... Ah, entendi. É um músculo forte, é igual a academia. Cadê a academia? Mas eu tô enfraquecendo ele. Meu querido. Mas isso é antes de bruxismo, não. Dá força nele toda. Antes de bruxismo, esse maxilarzinho aí. Mas é interessante, porque o paciente sente a diferença. E você falou bem, foi a partir do 3º dia, porque a toxina, ela não age na hora. Eu sei disso, mas ele não sabia. Quando a gente faz o estético, a gente começa a ver os resultados a partir de 3 dias. Então, você não aplica e no dia você já está lisinha. Tanto é que eu peço para fazer um retorno depois de 15 dias, porque o início do efeito é a partir do 3º dia. E o pico do efeito total é depois do 15º dia. Então, a gente vai ter uma avaliação final, mais ou menos depois do 15º dia. E a toxina, quando ela é feita para a musculatura da mastigação, basicamente a gente aplica no temporal, que é esse músculo aqui, né? Normalmente os pacientes têm enxaqueca, tudo, e no masseter.
Então, acaba sendo frasco inteiro, porque são músculos muito grandes. E o benefício é tremendo. Só que tem muito colega dentista que fala, olha, o Botox não adianta nada. Não, eu não tô... Meu objetivo não é tratar o bruxismo. Meu objetivo é diminuir os efeitos deletérios do bruxismo. Aí sim, funciona super bem. Porque é uma sequência, né? Dorme mal, acorda, já Era acorda... como era eu com a apneia. Já acorda com dor de cabeça, e teu dia já é improdutivo, já estressa mais, já tem mais ansiedade, e o bruxismo pior. Aí no outro dia tudo se repete, vai se repetindo, vai se repetindo. Agora então, a plaquinha ajuda muito também. A placa também faz parte. E olha que interessante, a minha plaquinha é superior, a dele é inferior. Como não é uma regra, né? Ou é o contrário? Não, a minha é inferior, a tua é superior, né? Como não é uma regra, cada Cada caso é um paciente caso. Não adianta, todo mundo vai ser tratado dessa forma. Verdade. E você vê, e você sabe por que também que eu pedi Por causa do desgaste, não é? a endoscopia? Não foi só por causa do desgaste. É porque pacientes que têm refluxo têm uma íntima relação com o bruxismo. Olha isso. Porque cada evento de refluxo que ele tem, ele superficializa o sono da mesma forma que a apneia causa. E é como se o organismo entrasse em pequenos sofrimentos ao longo da noite. Vai castigando. E aí o bruxismo começa a atuar. É comum também, bruxismo? Para as pessoas, para a população em geral? A gente tem que ver qual que é a origem dele, né? Na verdade, quando a gente fala de bruxismo, tem dois tipos, né? Tem o diurno e o noturno, que é o de vigília e o noturno, né? Que um é durante o dia, ela percebe, o outro à noite que ela não percebe. E tem também o bruxismo. Hoje em dia também eu tenho os dois, então, cara. Pois certeza. é. Eu tô assim, eu virei agora. Mas aí você consegue controlar, épocas. né? Não, exatamente. Hoje em dia eu tô assim, cara, aí eu tô fazendo, assim, concentrado, né? Tu não tá percebendo que tu tá concentrado em outra coisa. Mas aí quando tu, sei lá, concluiu o que tu tem que fazer, aí tu começou a relaxar, cara, uma das primeiras coisas que eu percebo é que eu tô travado. Não necessariamente uma arcada dentária na outra, mas assim, travado, assim, sabe? Tipo, eu dependendo do que eu tô passando, se eu tenho um lançamento, se eu tenho alguma coisa, aí acho que vem a ansiedade, aí eu percebo, eu falo, opa, você tá travando. aí eu solto. Mas tem uma íntima relação o bruxismo com o aspecto psicossomático, né? Com o estresse, tensão, ansiedade. Existem algumas medicações que causam bruxismo, alguns antidepressivos, algumas alterações laboratoriais podem causar o bruxismo, por isso tem que ser investigado. E, às vezes, algum problema de encaixe dos dentes. não é hereditário, né? Não tem como dizer, não. Mas o bruxismo clássico, ele é um impulso nervoso. Então, isso não tem tratamento, tem controle, né? E uma das formas de controle é a placa, a toxina, às vezes laser, acupuntura e medidas paliativas, né? Como controle de ansiedade medicamentosa, né? Com psiquiatra ou às vezes com psicólogo. Porque a gente tem que aprender a levar as demandas, né? Existem algumas coisas que aceita que dói menos. Fácil, né? Aceita que dói menos, né? E o corpo fala, Esse é o desafio né? da vida, né? Esse é o E não desafio. adianta. E o nosso corpo fala, então reflete. Tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, reflete no nosso corpo. É verdade. Mas para ele melhorou muito, foi muito bom. É legal que tu tem solução, né? É verdade. Tudo Se não soluciona, pelo menos controla. Tu acha os caminhos, né? Bom, gente, eu queria agradecer muito a esse bate-papo, viu? Com vocês as coisas fluem muito mais fáceis, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, ativa o sininho. Deixa o like. E deixa o like, eu sempre esqueço. Deixa o like.